Parabéns! Chegou a hora de comemorar que você terminou o princípio de interpretação e hermenêutica constitucional. O princípio da unidade estabelece que, ao interpretarmos a Constituição Federal, devemos interpretá-la como um todo, pois o todo é tudo o que existe, não existe hierarquia entre ele, dentro dele. Portanto, todas as normas constitucionais são uma coisa só, não havendo de verdade um conflito, um verdadeiro conflito. O que ocorre é um aparente conflito entre as normas constitucionais. E a norma constitucional, em razão de ter origem de ser originária do poder constituinte originário, não pode ser excluída. Por isso, do princípio da unidade, em razão de ser interpretado como um todo, não há hierarquia entre as normas constitucionais, nem entre os valores, nem os princípios constitucionais. Em razão desta interpretação em abstrato, surge o princípio da harmonização e concordância prática, que é o princípio da unidade hierárquico-normativa da Constituição Federal. Por quê? Porque interpreta-se a Constituição como um todo. Uma unidade, um somos nós, somos todos um. Então, todas as normas são uma coisa só. Então, por isso, deve-se evitar cortar o dedo de um, o braço do outro. Não pode eliminar um. Deve-se evitar o sacrifício de um para salvar o outro. É geralmente usado na solução de colisão de direitos fundamentais. Por exemplo, direito à vida versus pensamento. Na prática, o que é mais importante? A vida ou o pensamento? Os dois são importantes. Não devemos eliminar nenhum dos dois. Todo mundo é uma centelha. Todos deveremos viver em harmonia. Vamos viver em harmonia, vamos concordar na prática, vamos seguir o princípio da unidade hierárquica normativa. Então, o princípio da unidade busca apenas uma única interpretação em abstrato. O princípio da unidade busca apenas uma única interpretação em abstrato. A unidade, um somos nós. Um somos nós. Em abstrato, um somos nós. Nossas individualidades são aparentes, não são reais. Não existe uma verdadeira contradição entre nós. Somos todos uma coisa só. Um somos nós. É impossível usar uma pessoa e afastar a outra, porque ambas estão grudadas, é uma coisa só. Não tem como afastar uma da outra. Não tem como eliminar uma norma para ficar com a outra. Não tem como eliminar o Adriano Ramos, o Chame Chato, o Lulo, Dilma, não tem como eliminar, tá? E mais, não somos acima deles. Além de não ter como eliminá-los, não existem superiores. Não somos melhores nem mais importantes que ninguém. Não há hierarquia entre nós, entre mim, entre eu e eles, nem entre eles e mais ninguém. Não há hierarquia e não tem como eliminá-los, porque um somos nós. Além de não ter como eliminar, não há hierarquia, não tem como cortar o braço. Tudo faz parte de um corpo só, não há como ter hierarquia entre as centelhas, todas são iguais. Não há hierarquia e não tem como jogar uma centelha fora, porque é tudo ondinha do mar. O preso está na cadeia hoje tem o mesmo valor que a juíza que está lá. Então, o princípio da unidade é isso, de forma para não esquecer, um somos nós. O princípio da unidade, um somos nós. Não há hierarquia e não há como afastar um dos princípios, pois um somos nós e estão grudados. Não tem hierarquia e não tem como afastar, tá? Um em detrimento do outro. Em razão de não ter como afastar um em detrimento do outro, na teoria surge o princípio da harmonização, concordância prática, o princípio da unidade hierárquica normativa. Seria esse negócio, esse caso concreto, já que não tem como afastar esse princípio, surge o caso concreto, não tem como afastar uma norma da outra, em preponderância sobre a outra, surge o princípio da harmonização. Devemos harmonizar no caso concreto que haja conflito aparente, porque na verdade nunca ocorre um conflito verdadeiro, é um conflito aparente no caso concreto. Deve-se fazer o quê? Uma harmonização, uma concordância prática. Chama-se princípio da unidade hierárquico-normativo da Constituição. O que é o princípio da unidade hierárquico-normativo da Constituição? Hierárquico normativo, o princípio da unidade hierárquica normativa é esse, que busca apenas uma única interpretação do caso concreto. Interpreta-se a Constituição como um todo, uma unidade, né? Um somos nós, então por isso deve-se evitar cortar o dedo, o braço, evitar o sacrifício de um direito, uma norma sobre a outra, em detrimento da outra. Geralmente esse princípio
é usado na solução de direitos, na colisão de direitos fundamentais, tá? Por exemplo, direito à vida versus direito ao pensamento. Na prática, o que é mais importante? Os dois são importantes. Vamos dar um jeito de não eliminar nenhum dos dois, tá? Não podemos eliminar nenhum deles. Vamos viver em harmonia, vamos concordar na prática, vamos seguir o princípio da unidade hierárquico-normativa da Constituição Federal. E depois vem o princípio do efeito integrador. Vamos integrar o espiritual e o material. Não dá mais para separar o espiritual do material, tá bom? Não dá mais para separar a política da sociedade. Vamos ter que integrar a política e a sociedade, vamos ter que integrar o espiritual e o material. Vamos ter que fazer o efeito integrador. Um princípio de interpretação constitucional, um princípio de hermenêutica constitucional, conhecido como efeito integrador, é aquele que vai integrar o espiritual e o material. O efeito integrador, ele busca interpretar a norma de forma que integre a política e a sociedade, porque não tem como mais separar a política da sociedade, porque a sociedade é extremamente ligada à política, não tem como falar, não tem nada a ver com isso. Tem sim, você tem que integrar os princípios e normas constitucionais junto com a sociedade e com a política. Isso chama-se efeito integrador. O princípio da máxima efetividade, eficiência, interpretação efetiva. O princípio da máxima efetividade, o princípio da eficiência e o princípio da interpretação efetiva, o princípio da máxima efetividade, o princípio da eficiência, o princípio da interpretação efetiva, significa assim, cadê os frutos? A árvore que não dá frutos deve ser eliminada. Cadê os frutos? Eu quero saber o que aconteceu de verdade. A interpretação desses princípios no mundo real aqui está aparecendo? Está tendo efetividade? Está sendo eficiente? Essa interpretação está sendo efetiva? Então é só você ver o que é. A pessoa consegue comer o fruto dessa interpretação na nossa sociedade, uma efetividade social. As pessoas da sociedade conseguem comer os frutos dessa interpretação de verdade, conseguem ver, produz bons frutos, produz resultado. O que é efetividade? O que é eficácia, efetividade? É real, é de verdade, dá para comer, pegar, produz efeitos, vale, bons resultados, dá para aplicar, isso aí existe, é possível. Então, tem que fazer de forma com que seja capaz de produzir efeitos reais, então produzir frutos, inclusive bons frutos, né? Então, a máxima efetividade social e eficiência social, interpretação efetiva social, busca interpretar de forma a conceder o maior sentido, conceder o sentido da interpretação da norma com uma efetividade social, que aquilo realmente exista na sociedade, que produza bons frutos, que realmente tenha validade, que faça com que seja real, com que produza efeitos, que tenha validez, bons resultados, tudo na sociedade. A interpretação constitucional deve ser feita de forma que exista na sociedade. A interpretação constitucional deve ser feita de forma capaz de causar um efeito real, que seja real, verdadeiro, exista. Então, é a máxima efetividade, máxima eficiência e interpretação efetiva. Conceder o maior sentido à norma que traga mais efetividade social, que funcione, que traga bons frutos, tá? E o princípio da força normativa da Constituição, que traga força normativa. Depois que a pessoa viu os frutos aqui do lado, ela realmente vai falar, nossa, esse texto trouxe força, esse texto tem força normativa, porque ele produz frutos, né? Então nós temos que interpretar a norma no sentido que traga maior eficácia na aplicação do texto, que traga mais força no texto. Não adianta a gente interpretar de uma forma que não traga força nenhuma. E a única forma de trazer força nenhuma é através da máxima efetividade e eficiência social, porque você vendo os frutos, você com certeza vai interpretar de forma que dê mais força ao texto, tá? Então, força normativa, o próprio nome já diz que dê mais força ao texto. O princípio da justeza, da conformidade, não pode subverter o sistema, o esquema. Quem criou o esquema que nós vivemos? O Criador. Quem criou as normas constitucionais, como funciona o universo, justeza, com conformidade e justeza, pensando no melhor de todos, foi o Criador. Então a gente não pode querer criar normas, só o Criador pode criar normas. Eu não posso invadir a área do Criador. Como juíza de direito, eu não posso criar normas. Eu não posso interpretar a norma de uma forma que eu esteja criando. Eu posso apenas aplicar a norma, pois o Criador é o Criador. Ou seja, o judiciário faz o papel do judiciário, o executivo do executivo, o legislativo do legislativo. Um não pode interferir no outro. O juiz, ao interpretar a Constituição, não pode invadir a área do legislador, tá? Não pode interpretar de forma que subverta o esquema organizatório
funcional estabelecido pelo Constituinte. Por exemplo, o judiciário, o juiz, na hora que for interpretar, ele não pode atuar como legislador positivo, dando um de criador do universo, criando leis, e não pode também adentrar o mérito administrativo, motivo e objeto do ato administrativo também não é de competência do juiz. Então, resumindo, cada um com a sua competência, nós somos co-criadores, não vamos invadir a área do criador, não criamos nada. E com interpretação conforme, se tiver dois significados, deve interpretar conforme que for compatível com a Constituição. Se houver dois significados, a árvore que não dá fruto deve ser cortada. Tem gente que entende a pessoa que não dá fruto deve ser jogada no lago de fogo eterno, ofendendo o princípio da proporcionalidade também. E tem gente que entende que a árvore que não dá fruto é um pensamento que deve ser eliminado. É uma interpretação conforme aos princípios constitucionais de dando mais preferência à vida, evitando pena de morte, prisão perpétua. Então, nós vamos interpretar conforme a Constituição, o que for mais compatível com a Constituição. Então, nós vamos interpretar conforme o que for mais compatível com o amor do todo, né? Pensamento. E, por último, o princípio da proporcionalidade. Lindo esse princípio, olha que lindo esse princípio. Sempre que nós formos interpretar a lei, a Constituição Federal, nós usaremos o princípio da razoabilidade, bom senso, prudência, justiça. Vamos ser sóbrios, vamos ter interpretações sóbrias, vamos parar com excesso, vamos ter bom senso, justiça, prudência, moderação, justa medida. Esses são os princípios de interpretação, os princípios de hermenêutica constitucional. Eu estou muito feliz, eu mereço comemorar agora. E parabéns!